Como é que uma fraternidade, muitas vezes conhecida só pelos encontros sociais, se transforma numa verdadeira escola de filosofia? Bom, a resposta para isso está na mente de um homem que, lá no século XVIII, teve a ousadia de enxergar a maçonaria não como um simples clube, mas como uma profunda ciência da mente. Essa é a pergunta-chave, não é? O que faz uma irmandade sair do campo da convivência e entrar de cabeça na filosofia? Para a gente entender essa virada, a gente precisa viajar no tempo, lá para o agitado século XVIII. E o grande nome por trás dessa transformação foi William Hutcheson. A obra dele não só deu uma resposta para essa pergunta, mas, na verdade, apontou uma direção completamente nova para o pensamento maçônico. Uma direção, aliás, que reverbera até hoje. Então, para a gente entender bem o impacto dele, vamos seguir essa jornada. Primeiro, quem foi o homem por trás das ideias? Depois, como nasceu a sua obra-prima? Aí a gente mergulha de vez na sua visão revolucionária da maçonaria como ciência, na defesa da liberdade de interpretação e, por fim, a gente tenta medir o real tamanho do seu legado. Olha, antes de se tornar essa voz tão importante na maçonaria, Hutcheson já era uma mente que brilhava em várias outras áreas. E para entender a profundidade do que ele escreveu, a gente precisa primeiro conhecer essa pessoa multifacetada que ele era. Hutcheson não era um homem de uma coisa só, de jeito nenhum. Ele nasceu em 1732 e construiu uma carreira de muito sucesso como advogado. Mas a mente dele era inquieta, sabe? E o levou muito além dos tribunais. Ele foi romancista, um dramaturgo de sucesso e, mais tarde, um historiador e antiquário super respeitado. Toda essa bagagem intelectual foi o alicerce para o que estava por vir. E é exatamente aqui que a jornada intelectual dele e a paixão pela fraternidade se encontram. A experiência que ele teve como venerável mestre de sua loja foi o que deu um empurrão inicial para sua obra mais importante. A criação de Eu Espírito da Maçonaria foi algo que aconteceu naturalmente. As palestras dele, que traziam um olhar espiritual bem profundo sobre os rituais, ficaram tão famosas que começaram a atrair gente de outras cidades. Vendo o potencial daquilo, ele conseguiu uma permissão, que era bem rara na época, para publicar tudo. E com isso ele deu para o mundo maçônico um livro que ia mudar as regras do jogo. E o impacto foi imediato, gigantesco. Para se ter uma ideia, o livro teve 5 edições publicadas enquanto Hutcheson ainda era vivo. Isso era um feito e tanto para a época. E mostra que as ideias dele não eram só novas. Elas vieram preencher um vazio, uma sede por um significado maior que a maçonaria daquele tempo estava buscando. Tá, mas o que tinha de tão revolucionário nesse livro, afinal? Hutcheson basicamente propôs um jeito totalmente novo de enxergar a maçonaria, não mais como um passatempo, e sim como uma disciplina tanto intelectual quanto espiritual. O ponto central de tudo é este. Ele foi o primeiro a dizer com todas as letras que a maçonaria é uma ciência da moralidade. Para ele, por trás de todos os rituais e símbolos, existia um sistema filosófico muito forte, uma verdadeira escola de pensamento feita para a mente que busca o esclarecimento. E ele mostrou isso na prática. Um bom exemplo é como ele descreveu as 4 virtudes cardeais: prudência, temperança, fortaleza e justiça. De um jeito bem poético, ele disse que elas emanavam da estrela flamejante, dando a cada uma um significado espiritual bem elevado. Elas deixaram de ser só conceitos morais para virarem lições filosóficas. A interpretação dele sobre o pavimento mosaico é outro exemplo brilhante. Para Hutcheson, aquele contraste do preto e do branco simboliza as incertezas da vida, essa dualidade da nossa existência. É um lembrete de que, no fim das contas, no começo e no fim, estamos todos no mesmo nível, e que a gente deve viver usando a razão e o amor fraterno. Mas talvez a contribuição mais duradoura e, na época, a mais radical de Hutcheson não foi uma interpretação específica, mas sim a defesa do direito de cada um poder interpretar. Sendo um cristão muito devoto, era natural que Hutcheson interpretasse a principal lenda maçônica por um viés cristão. Mas o genial não foi a interpretação dele em si, foi o que ele fez depois. Ele não a colocou como a única verdade, pelo contrário, ele abriu a porta para que outros pudessem olhar para a mesma lenda e ver, por exemplo, uma alegoria egípcia. E essa é a grande lição que fica de Hutcheson. O simbolismo maçônico não é um dogma, uma caixa fechada. A ideia é que cada pessoa tem a liberdade e o direito de explorar as alegorias e achar ali um significado que converse com a sua própria jornada, tanto espiritual quanto intelectual.
Então, no final das contas, qual foi o resultado de todo esse trabalho? O legado de Hutchinson é a própria transformação da identidade da maçonaria. A maior conquista dele, sem dúvida, foi inspirar os maçons a se verem de uma forma diferente. Ele elevou o nível da ordem, mostrando que por trás da parte social existia uma espiritualidade e uma filosofia riquíssimas, só esperando para serem exploradas. O historiador maçônico Dr. George Oliver resumiu o papel dele de forma perfeita. Ele disse que, se outros mostraram onde estava a mina, foi Hutchinson quem realmente explorou a mina, quem mergulhou fundo nos símbolos e trouxe de lá todo o seu significado filosófico para todo mundo ver. A obra de William Hutchinson nos deixa com uma reflexão poderosa que vale muito até hoje. Ao defender a liberdade de pensamento dentro de uma estrutura tradicional, ele nos lança um desafio. Em qualquer sistema de crenças, em qualquer filosofia, onde é que a gente traça a linha entre o conhecimento que a gente herda e o significado que nós mesmos construímos?